Fala pessoal, Juliano por aqui e movimentando mais uma vez o canal. Hoje eu trouxe um assunto bem pedido, bem comentado e que eu acho de fundamental importância para qualquer cidadão brasileiro saber, sobre taxa de juros. Então, se esse é um tema que tu estava interessado em saber, já queria uma orientação sobre taxa de juros, eu vou dar uma noção básica aqui. A gente vai saber o que é a taxa de juros, quais são os tipos que a gente tem e para que ela serve e como ela influencia na nossa vida do dia a dia e até para contextos mais distantes. Então, nos próprios investimentos, na questão das dívidas, temos a influência das taxas de juros. Então, vamos para o assunto, logo após a vinheta, sem muita enrolação. Bom, então vamos lá. Começando a aula sobre taxa de juros, a explicação que a gente tem aqui é que a gente precisa fazer uma definição do que é uma taxa de juros. Eu gosto de introduzir sempre um conceito, quando eu vou falar de taxa de juros, eu gosto de introduzir um conceito bem importante que a gente tem entre agentes superavitários e agente deficitário. O que significa isso no contexto econômico? Os agentes superavitários são as pessoas que têm dinheiro sobrando ou que conseguem fazer um esforço de poupança por virtude da sua renda ser maior, por virtude de ter um gasto mais contido, então ela consegue ter um esforço de poupança maior. Naturalmente sobra mais dinheiro e ela faz o que ela bem entender com esse dinheiro. Do outro lado nós temos os deficitários, que é a maioria da população, infelizmente. É um dado até bem triste, mas o pessoal leva tudo na brincadeira. E o deficitário que a gente fala é a pessoa que está sempre precisando de dinheiro. Por mais que ela, às vezes nem é questão da renda, a pessoa ganha bem, mas ela gasta muito bem também. E isso acaba influenciando, ela se torna um agente deficitário. E como é que funciona num banco? O banco ele é um intermediário, então ele pega agentes superavitários que colocam seu dinheiro no banco e ele pega esse dinheiro e empresta aos agentes deficitários que precisam de empréstimos, querem fazer um financiamento da sua casa, do seu carro, e ele pega esse dinheiro emprestado. Então uma das coisas mais legais quando eu descobri, eu fiquei bem intrigado e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, é que o dinheiro do banco não é dele. O banco em si não tem dinheiro. O dinheiro que ele utiliza para fazer os negócios é um dinheiro de terceiros. Então, ele pega o dinheiro do superavitário e, como intermediador, ele empresta para o deficitário. E aí, como é que a gente vai entender a taxa de juros? A gente pode entender ela como a taxa de juros vilã ou uma taxa de juros aliada. No caso de uma taxa de juros vilã, ela vai ser utilizada lá no contexto do deficitário. Então, se tu é o deficitário que está sempre pedindo dinheiro emprestado, tu vai pagar cada vez mais, porque o banco vai ter que cobrar essa taxa. Então numa negociação normal, eu diria que quase 100% das coisas que a gente compra tem influência do dinheiro. A gente já passou da era do escambo, que a gente ia lá e trocava. Eu tenho um martelo e tu tem uma chave de fenda, a gente troca. Ou eu tenho um martelo, tu tem um atroquesto, a gente troca aqui e beleza, segue a vida. Hoje em dia é o dinheiro, então não é à toa que todo mundo corre atrás do dinheiro, porque ele é o meio de troca principal utilizado para adquirir bens de consumo na nossa economia. Só que como é que a gente faz isso com o dinheiro? Já pararam para pensar? O dinheiro eu não posso simplesmente trocar dinheiro por dinheiro, vai dar na mesma. Então a taxa de juros, no contexto dela vilã, que eu digo, ela vai ser o custo do dinheiro. Então a taxa de juros é ela que define o quanto tu paga para te pegar um dinheiro emprestado de quem é superavitário. No contexto dela aliada, é quanto os poupadores podem receber por ter um dinheiro guardado e por emprestar esse dinheiro. Então por isso que eu sempre fomento para que a gente busque cada vez mais estar do lado do superavitário, que é a pessoa que tem o dinheiro sobrando. Simplesmente por ter o dinheiro não, porque a gente sofre uma influência muito grande das taxas de juros, tanto quanto ela sobe, quanto ela desce. Então nos dois cenários a gente tem pontos positivos para o superavitário. E quais são os tipos de taxas que a gente pode considerar? Eu trouxe dois tipos, que é a taxa nominal e a taxa real. Isso vai abrir muito a tua cabeça para que tu já comece a pensar quando forem fazer ofertas na questão de rendimentos, e tu já comece a entender e ver que aquilo ali não é realmente o que estão demonstrando para ti. Por exemplo, quando a gente fala de taxa nominal, é a taxa nominal que tem, como o próprio nome já diz, nominal, é simplesmente o nome que está ali. Então se eu vou lá e vou emprestar dinheiro pro governo, e o governo me fala que vai pagar 8% ao ano, por exemplo.
Esses 8% ao ano provavelmente é a taxa nominal. Então, a gente sempre vai considerar o desconto da inflação. Então, basicamente, a diferença entre uma taxa real e uma taxa nominal é que na taxa nominal é a taxa primeira que tu vai conhecer ali, que vai aparecer para ti, que vai ser ofertada. Então, a taxa nominal é a taxa bruta. A gente é a mesma coisa do salário, a gente tem o salário bruto, que é o conjunto da tua remuneração, e nós temos o salário líquido, que é aquilo que tu recebe após os descontos. No caso da taxa, a gente vai ter o desconto da inflação. Então, após ter uma correção pela inflação, o meu dinheiro, que é a desvalorização do teu dinheiro, né, a inflação, a gente consegue ter uma taxa real. E essa taxa real é efetivamente o que tu vai receber ou tu vai pagar após fazer a movimentação com o teu dinheiro. Como elas são determinadas? Então, como a taxa de juros é determinada? A gente tem o Banco Central, que é o principal órgão que faz esse controle da nossa política monetária. Então, eles se reúnem, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, para fazer essa definição da taxa de juros. E o que é avaliado? Alguns pontos. A oferta e a demanda do dinheiro é um dos pontos que a gente tem que ver se tem muito dinheiro em circulação, tem pouco dinheiro, se está sendo movimentado. A inflação também influencia muito, porque se a inflação, a questão de subir ou elevar a taxa de juros é muito relacionado com a inflação, porque se nós temos uma das principais dentro das políticas monetárias do Banco Central é fazer o controle da inflação. Então, como é que ela faz esse controle? Um dos meios é a taxa de juros. Então, quando eu subo a taxa de juros, as coisas ficam mais caras e o consumo não vai ser tão excessivo assim. A gente vai ter uma parte, tanto das empresas quanto dos indivíduos, no controle dos seus gastos. Então, as pessoas vai estar tudo mais caro e a pessoa vai optar por não gastar. Com isso, a gente tem um controle da inflação contra o consumo excessivo. Por outro lado, a gente pode ter uma baixa da inflação, e as coisas ficam mais baratas e, nesse sentido, a gente fomenta o crescimento econômico. Então, essa política é feita com base na inflação também. Esses são alguns dos pontos, mas tem outros que a gente pode falar mais para frente também. E chegando no ponto principal aqui, como a taxa de juros vai afetar os indivíduos propriamente. Então, voltando na questão de novo, pensando no superavitário e no deficitário, na questão do superavitário, é óbvio que se eu tenho um esforço de poupança maior, com uma taxa de juros mais alta, eu vou me beneficiar porque o meu dinheiro que eu emprestar, ele vai render mais e, consequentemente, eu vou aumentar o meu volume financeiro lá nas minhas reservas. Então, para mim, é vantagem. Se eu sou um superavitário e a taxa de juros sobe, as coisas naturalmente vão estar mais caras, porém, para mim é mais vantajoso nos meus investimentos, então eu posso até emprestar mais, que para mim vai ser bem vantajoso. Já na questão do deficitário, que é o cara que está sempre precisando de dinheiro, o indivíduo que está precisando para financiamento, querendo comprar algo novo, que não é a pessoa que tem o dinheiro sobrando, esse cara ele vai servir em maus lençóis se a taxa de juros estiver alta, porque nós temos uma taxa de juros alta, consequentemente as coisas ficam mais caras, e esse cara vai pagar mais. Então, se ele for pegar um empréstimo, o empréstimo vai estar mais caro. Então, toda vez que a gente vê na televisão, para a gente ter um embasamento geral aqui, para a gente não ficar mais perdido, é que às vezes a gente olha na televisão e não entende nada. Taxa Selic, que é o nome que muitas vezes é falado nos jornais ou até na internet, é essa taxa básica de juros da economia. Então, se cada vez que eles falam a taxa de juros subiu, tu já tem que automaticamente entender as consequências e o que vai acontecer a partir dessa suba da taxa. Então, se as taxas estão subindo, a ideia basicamente é que a gente está tendo uma redução no consumo. O governo está tentando conter a inflação com base nesse aumento da taxa. Se há uma redução na taxa, é porque eles estão querendo fomentar a economia para gerar um crescimento econômico interessante. Então, ela é fundamental. Ela vai permear todas as suas decisões financeiras, porque tem muitas coisas que não vão ser urgentes, mas aí, com base na taxa de juros, se ela estiver mais baixa, pode ser uma oportunidade. Ou, se ela estiver muito alta, pode ser que tu aguarde um pouco mais e seja a melhor decisão financeira no momento. Bom, e para concluir aqui um vídeo bem rápido, nesse entendimento, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Que a taxa de juros ela vai influenciar no comportamento tanto do governo, que ele vai ter que fazer esse controle com base na taxa de juros, tanto nas empresas, também, porque uma empresa, para ela poder ter um crescimento, ela vai precisar de taxas menores e ela vai ter que aprender a gerenciar as suas decisões financeiras também com base numa taxa que, se estiver alta, ele vai ter que ter uma contenção nos seus gastos ou saber bem onde investir esse dinheiro. E no caso dos indivíduos também, tanto do superavitário quanto do deficitário, para eles terem um maior cuidado. Claro,
Na questão do indivíduo, como eu falei já, é interessante ser o superavitário, porque pensando no contexto da taxa alta, o superavitário tem benefícios quando poupa, porque ele pode emprestar a taxas mais altas, com isso aumentando a sua riqueza financeira. No quesito do deficitário, com taxas mais altas, para ele não é tão interessante, pois dessa forma ele acaba pagando mais caro em tudo que ele for comprar e tudo que ele for fazer parcelado ou financiado. Já com agentes deficitários, fica bem aparente que não é tão legal. Então, sempre que eu estou no polo deficitário, tanto na alta quanto na baixa, para mim não é tão interessante estar dentro desse polo de deficitário. É sempre interessante estar no superavitário. Sempre batendo nessa tecla para que fique bem claro, o esforço de poupança é necessário. E para quem tem pretensão de ter uma carteira de investimentos, investir melhor, mais conscientemente, com mais consciência, mais racionalidade do que está fazendo, é primordial tu conhecer taxa de juros. Ao menos o básico do básico, para que tu não ficar perdido e isso não se tornar um empecilho para que tu desista ou não consiga nem ao menos sair do lugar, sair do zero para começar a investir. Então eu espero que tu tenha gostado dessa explicação. Acho que nem te fala de aula, nem seria uma aula, né? Mas uma explicação básica do que é a taxa de juros e por que ela influencia tanto nas nossas decisões e por que conhecer um pouquinho disso vai abrir bastante teus horizontes e saber que nem tudo que a gente vê é aquilo ali que realmente está na frente dos nossos olhos. Tá bem? Então eu espero que tenha gostado e até um próximo vídeo. Abraço!